Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje para falar aí de Avaí Figueirense, a gangorra que a gente tanto falava, inclusive o título do nosso podcast da semana passada continua mais viva que nunca. Quando um perde, outro ganha, quando empatam, às vezes empatam os dois. É a famosa gangorra da capital e continua porque o Avaí perdeu e o Figueirense ganhou na rodada da Série B. E é disso que nós vamos falar, da vitória do Figueirense por 1-0 na tarde de quarta-feira. A gente está gravando hoje, dia 21. Você vai ver já no dia 22 esse podcast. A gente sempre grava na noite anterior. Então, hoje à tarde teve vitória do Figueirense por 2-0 frente ao CRB. E o Avaí perdeu em Caxias do Sul para o Juventude pelo placar de 3-0. E por isso nós temos aqui conosco, além da mensagem que você vai ver daqui a pouco gravada do Henrique Santos, a gente tem ao vivo aqui conversando com a gente o Luan Silva, Victor Machado e a Márcia Becker para a gente fazer um resumão dos dois jogos e projetar os dois times na competição, se aproximando, quase chegando aí ao final do primeiro turno, 17ª rodada das 19 desse primeiro turno do Brasileirão da Série B. Então, eu já quero começar falando com o Victor Machado para perguntar para ele. Ele tá aflorado, ele quer falar, ele está agoniado para falar. Eu nunca vi o Victor tão agoniado, então já quero começar com ele, porque aí com 2 minutos de programa o pessoal que está ouvindo já vai ficar feliz com todo o comentário do Avaí pelo Victor Machado. Victor, não deu para o Avaí, perdeu. O time jogou, parece que todo errado. A linha de três zagueiros não funcionou, o time não funcionou. Troca de goleiro também não funcionou. Tudo que o Geninho tentou fazer não funcionou. E aí o resultado veio forte contra o time do Juventude, 3-0 fora de casa. O time que tinha a chance real já de entrar no G4 nessa rodada já ficou de novo, vai ter que dar aquela remada mais uma vez, 2, 3 jogos para voltar entre os 4 primeiros. Boa noite, Alan. Boa noite a todos da mesa, né? Luan e Master. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, cara, assim, ó, eu sempre falo aqui que o Avaí ele me estressa, mas também sou feliz com ele, tá? É como fosse o Pedro Castro, né? É o dia da no céu, outro no inferno. Mas, cara, ontem o Avaí me deixou puto, puto, porque vem cometendo os mesmos erros. O Avaí começou jogando já errado, para mim acho que já não tem que jogar com três zagueiros, que tu chama o adversário para cima, sendo jogando em casa, sendo jogando fora. O Avaí não estava jogando uma eliminatória que tinha que segurar um resultado ou uma coisa parecida, e olhe lá ainda se vai entrar com três zagueiros. Sobre o Gladson, é, falei num dos podcasts que eu queria, sim, até estava discutindo com o Luan ontem no Twitter, falando, e até no WhatsApp, falando sobre isso. Sim, eu queria que ele entrasse, queria que ele mostrasse que teria chance de ser titular ou coisa parecida. Nunca disse que não gostava do Frigério. Para mim, entre os dois, Frigério é o melhor. Dos dois que nós temos na ressacada. É, não vejo que o Gladson foi assim, perdemos por causa dele. Eu acho que não foi esse o problema. É, Cara, o jogador do Juventude veio correndo sozinho, ninguém deu um carrinho, ninguém deu uma porrada, ninguém jogou ele no alambrado. Deixaram o cara passar como quis. Pô, que isso, cara? Eu até vou remeter a um vídeo que eu vi do Tottenham no vestiário. O próprio técnico falando, faz uma falta. Não deixa os caras jogar, não deixa os caras tocar. Faz uma falta necessária. Não precisa quebrar o cara, mas puxa ali a camisa. Toma amarelo, tomou amarelo, beleza. Mas não deixa o cara correr pro gol, pô. Duas bolas, parece assim, ó, foi replay. Dois gols iguais. Aí depois deixaram o cara sozinho, a zaga perdida. Perdida. Mais uma vez, todo mundo falando, concordo. O Avaí, na zaga do Avaí bate cabeça. É, falta, aí que eu digo a parte do Geninho, o Avaí não tem um jogo, o Avaí não tem nada, a gente. Cara, assim, ó.
Saudade que a gente sabia quem ia jogar no Avaí. Fulano, ciclano e bababá. Hoje não, hoje tu sabe que eu já não sabia, antes tu sabia que era o goleiro, agora já não sabe nem mais quem é o goleiro que vai jogar. Tu não sabe mais o time do Avaí. É, pô, eu fico puto com isso, cara, porque falta raça, daí aí é cobrança, coisa assim, ó. Já tava falando até no meu Twitter ontem. É, tem dois culpados no Avaí. Eu não culpo nem tanto os jogadores, mas os dois culpados assim, ó, quem montou o elenco e quem bota pra jogar. Como volta a falar, tem que cobrar também da diretoria. Não é só o técnico, não é só os atletas, tem que cobrar de todo mundo. Mas eu cito dois culpados: diretoria e o Geninho. E mais o Geninho pra botar esse elenco. Pô, todo mundo fala, cara, é o segundo melhor elenco da Série B. Primeiro, né, dizem que é o Cruzeiro. Mas assim, ó, cadê esse elenco? Vamos começar a jogar quando? O Geninho vai ter tempo para, como ele diz que precisa de tempo. Que tempo? Ele ficou 7 dias para preparar um time. Ao invés de ele manter o time que jogou e que empatou com o CSA, que ganhou antes de jogar contra o CSA, por que este raio não botou o time para jogar, cara? A gente sabe que tem ali, tem Rômulo fora por causa do Covid, tem o Koundé também, tem, mas os que vinham jogando, o Rômulo e o Jean Martin. Mas mantém uma base. O Avaí não tem. O Avaí não tem uma base. Pega ali o meio de campo ali, se botar uma enceradeira, o Valdívia banca pra enceradeira, porque não é normal. É sempre o Avaí entra em campo perdido. Os jogos que ganhou, mas aquela coisa ganhou, mas não convenceu. Não dá, não dá. Aí tu fica puto na ressacada, não pode botar, ai, porque botaram a lona em cima do não sei o que lá, do escudo. Ah, não pode, ó, Batistote não sei o que. Cara, assim, ó, pelo amor de Deus, vamos focar numa coisa só. O problema do Avaí é o futebol, o Avaí não tá ganhando. Tá jogando uma porcaria. Não precisa, não, vamos, esquece, não mistura as coisas. É aquela coisa, garante que se o Avaí fosse o líder, meu Deus do céu, o Batistote era o melhor. Mas vamos ter calma. Não tá aqui pra defender o Batistote, até ela tá pegando no meu pé. Assim, ó, não ganho nada pra defender, só que eu acho que assim, ó, tem que ser pelo certo. O problema do Avaí, no meu ver, agora é o técnico. Até tava conversando com ontem, é, passou o português, saiu reclamando. Veio o outro técnico, que me foge o nome dele, Rodrigo é, Santana. Rodrigo Santana, obrigado. Reclamou da mesma coisa que o português. Então, para aí. Botaram o Geninho, então, por quê? Porque o Geninho vai reclamar da diretoria, não vai reclamar do Batistote, porque a gente, todo mundo aqui sabe que são amigos. Então, assim, ó, não adianta, o Avaí não tem. Até o Luan depois vai falar, até tava conversando ontem com ele, ele sabe mais ou menos ali a parte técnica, né? As coisas todas assim. Eu falo mais que uma emoção. Cara, não se vê nada no Avaí, tu não vê assim, não, pô, melhorou nisso aqui. Então, se ajeitar ali, vai compor o que melhorou. Mas daí quando a gente pensa que melhorou no ataque, piora o meio. Ah, melhorou o meio, piora o ataque. Não tem uma crescente. É uma bagunça. Então, assim, ó, tô chateado, tô puto, tô falando pra caramba aqui, acho que já até passou de 5 minutos, porque, porra, não dá. Aí o cara tem que ficar engolindo também desaforo, que daí os caras, viu, ó, tu defende. Cara, não é o defender, é querer o melhor pro Avaí, é querer que o pessoal pelo menos pense, aí todo mundo, porque eu vou deixar de ser sócio. Cara, não adianta. Aí vai chegar lá nas eleições para presidente, vai votar? Não vai, não é sócio. Aí nós podemos mudar alguma coisa, podemos cobrar, não adianta. Aí teve gente que, assim, ó, já botar essa aqui, já dizer aqui que eu sei que tem um monte de gente que acompanha a gente no Clássico em Debate. Galera, tira da cabeça de querer ir lá na ressacada, invadir e quebrar, porque é nossa aquilo lá. A ressacada é nossa, não adianta ir lá quebrar. Não adianta invadir campo, invadir treino para pegar os jogadores, velho. Isso aí não resolve. Se resolvesse, o Figueirense era o líder. Pelo amor de Deus, tira da cabeça de dizer que não, tem que invadir, que a torcida tem que ir lá e quebrar. Para, pô, para. Olha o pensamento, pelo amor de Deus. Tem que cobrar, é como a gente cobra. Fora Geninho, para a diretoria acordar. No dia das eleições lá, se não quiser mais o Batistote, não vota no Batistote, vota na outra chapa. Mas não pensa em porcaria, não pensa em agressão, que isso não leva a nada, nunca levou. E é isso aí, vou passar
passo até pro Luan para falar um pouco da parte técnica, porque eu tô aqui só mais na emoção mesmo de ver um Avaí que não tá andando, tá ali, ainda a tabela deu sorte ainda, que caiu para nono colocado. Então, assim, ó, toca, daqui a pouco eu falo mais um pouco. É que, pô, cara, cada um tem o melhor livramento que merece, né? Que coisa mais linda o Victor falando. Ô Luan, deixa eu te perguntar uma coisa. Luan, é o seguinte, eu tava analisando o time do Avaí e senti uma questão. Parece que o Ralf só consegue jogar efetivamente, mostrar um pouco mais do futebol dele, se tiver o Jean Martin do lado. E o Jean Martin acometido de Covid, me pareceu que destruiu qualquer mobilidade do meio campo, da linha defensiva do meio campo do Avaí. Queria a tua opinião sobre isso também. Realmente perder o Rômulo na parte ofensiva e perder o Jean Martin na parte defensiva do meio campo ali, desestabilizou qualquer tipo de montar um time competitivo no Avaí para enfrentar o time do Juventude, Luan? Boa noite, Alan. Boa noite, a Márcia, o Victor, todo mundo, todos os ouvintes do Clássico Debate. Cara, assim, o Victor falou de tanto assunto que eu tô até perdido no que eu tava pensando já. Ele falou do Batistote, falou do jogo, já tô até perdido. Brincadeira, a gente sabe que o torcedor é assim. Então, vamos começando a falar um pouco da partida de ontem. Quem escuta aqui o podcast, a gente lembra que eu sempre defendo o Avaí com 3 zagueiros, né? Eu discordo um pouquinho do Victor quando diz que é um futebol um pouco mais defensivo. Eu acho que, além da escalação, é a postura do time e como esse time vai jogar. Eu acho que isso influencia muito mais do que a escalação em si, né? Temos, não é um esquema que está em desuso, a gente vê alguns casos na Europa que também utiliza essa formação. Então, assim, é mais como o time vai se portar em campo. Falando um pouquinho sobre a escalação também, não vi problema em trocar, porém, mais uma vez, o Geninho utilizou as peças erradas, né? O Ayrton, infelizmente, esse ano não tá correspondendo, não vem fazendo boas partidas. Eu sempre comento aqui que eu gostaria de ver o Zé Marcos, até por ser um zagueiro pela esquerda, atuando ali na posição. Eu até comentei que mais por característica, até vai de encontro ao que tu comentou, Alan. Eu imagino que a presença do Luan, que eu sempre cobro aqui, eu acho que seria mais interessante com a do Ralf. Eu não acho que o Ralf está fazendo más partidas, não. Só que é aquele jogador, apesar da idade, a gente já sabe que não tem como correr o jogo todo, se doar, como era o Ralf de 10 anos atrás, né? Não tem como exigir naquele padrão. Eu imagino que com o Jean Martin, o time acabava tendo um jogador que corria mais, assim como é o Pedro Castro, dá aquela famosa intensidade ao time. Eu O imagino Jean, que o o. Luan, o Jean corria Uhum. por ele e pelo Ralf, né? Sim, sim, mas assim, ó, eu sinceramente não achava que o Ralf não tava fazendo boas apresentações. Não tá aquilo tudo, mas tu tem que saber até onde tu pode exigir do atleta, né? Eu acredito que mais um jogador com essa característica, assim como é o Luan, de um segundo volante, possa dar mais intensidade, assim, jogar junto com o Ralf até no lugar do mesmo, né? Lembra um pouco a questão do Jean e do Ralf, não sei se o Victor vai lembrar, quando o Avaí jogava com o Luan, o outro Luan, o volante, o que era da base do São Paulo, e o Judson, que era dois primeiros volantes, o Luan com uma característica mais do jogador de pegada, e o Judson aquele motorzinho, né? Saudades, Judson. Comparando comparando um pouco, assim, característica, né, não futebol com a dupla atual. O do ataque, eu acho que o Rômulo, o Avaí tem algumas peças, apesar de não ser da mesma qualidade, eu acredito que o Jaú poderia substituí-lo. Imagino que fazendo do nada ele brota como titular no jogo, daí no outro não entra, em outro ele entra na direita, outro na esquerda. Então essas são as incoerências que a torcida acaba cobrando do time, né? O Ayrton não joga, é reserva, daí do outro é titular, daí é uma bagunça assim que realmente a gente não vê aquele crescimento do time que a gente sempre cobra, né? Treinadores sempre comentam de tempo, de ter calma pro time, mas a gente não vê o Avaí tendo uma evolução sequer, assim como o Vitor já comentou antes. Não tem um treino de bola parada, não tem nada, assim, o time não evolui. Os outros treinadores do ano tiveram muito menos tempo, né? Até o Rodrigo Santana um pouco mais de tempo, mas ficou parado devido à pandemia, não mostraram também uma evolução. E o Geninho também não mostrou nada. O time continua assim.
concordo que o time é um dos melhores elencos, até eu falo isso, da Série B, mas não é aquele elenco espetacular, assim, tem suas deficiências, até porque senão não estaria na Série B se fosse um elenco, um baita do elenco, né? O, a gente já sabia no começo do ano que trazer jogadores veteranos, jogadores com histórico de lesão, poderia ter esses problemas, então você acaba tendo que casar jogadores mais veteranos com mais novos. O exemplo, assim como a gente já falou, o Ralf e o Jean, para poder fazer aquela liga, né? Uma partida de ontem, eu não achei o Avaí começou, não achei que começou tão mal assim. O Avaí tentou um pouco mais para cima, mudou um pouco a postura do que as outras partidas. Se comparar o primeiro tempo do Avaí contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas, foi uma postura totalmente diferente. Mas assim, tomar 3 gols de contra-ataque daquela forma, jogando fora de casa, não tem como. O primeiro gol com o Betão correndo atrás de 4, não tem como. Se fosse o Maldini já ia ter dificuldade. Agora, com todo respeito ao Betão, acho ele um excelente profissional, ajudou bastante o Avaí, mas a idade acaba já pesando, né? Não tem toda aquela velocidade, não tem também muito o que fazer contra 4 jogadores. Foram 3 gols de aula de contra-ataque, assim como a vez já tomou do Sampaio Corrêa aqui em casa, foi uma aula, foi toques rápidos, o Vitor já comentou isso antes. Faltou algum atleta matar a jogada no começo ali, viu que tava 4 contra 1, tem que matar lá no começo da jogada, não chegar com o pé mole, porque vai passar e vai acabar fazendo gol assim como foi. Do Avaí, como sempre, desorganizou e acabou levando os outros gols, né? A troca do Frigério e o Gladson, eu gosto até dos dois goleiros, mas só que, ao meu ver, o Frigério é o titular da equipe, o Gladson compõe elenco, ele parece ser um cara de grupo ali, um jogador experiente, um jogador que sabe também aplicar golpes de jiu-jitsu e de judô, né? Mas assim, eu não vejo ele como titular da equipe, né? Com todo respeito, eu acho que é um goleiro que assim, não vai entrar e vai tomar frango todo jogo, mas é um jogador que tá parado, a gente sabe que tem um pouco mais de falta de ritmo, né? Ontem ele deu umas 2 ou 3 saídas em falso ali, até uma quase resultou num gol do CSA. Eu pensei no Alan Costa, lembrei do CSA. Um gol do Juventude que o Alan Costa tirou em cima da linha. Um outro que ele quase tomou um frango horrível, assim, que ele foi encaixar uma bola alta próxima ao rosto, ele jogou por baixo das pernas e não sei como aquela bola foi pra fora, assim. Eu sinceramente eu não sei como é que ele fez. Eu fiquei mais em dúvida como aquela bola não entrou do que como ele soltou aquela bola. Mas enfim, são coisas que a gente acaba agregando, né? Também acho que assim, ó, o Frigério não é o culpado do Avaí estar nessa função. A gente sempre quer achar, antes era o Capa, assim, tem torcedor que quer achar que todo gol é culpa do goleiro. Isso aí já não tem como. Cara, o pessoal às vezes acerta chute de fora da área no ângulo. Não, o goleiro falhou, não sei o quê. Tem que ter um pouco mais de calma, né? A régua, por culpa de alguns jogadores, está um pouco mais elevada, assim, o pessoal sempre compara com o Douglas e o Renan, só que nós temos que entender que eles estão assim, uma outra prateleira dos goleiros que eu vi, eles são os melhores dessa história recente, assim, que eu vi do Avaí, né? O Douglas em 2017 e o Renan em 2016. Eu gosto sempre de colocar os jogadores por prateleiras, assim, para ficar mais fácil de entender. Eu acho que os dois estão naquela prateleira lá de cima de excelentes goleiros. O Douglas, a temporada 2017 espetacular. Aí abaixo tem o Eduardo Martini, tem o Vladimir, o Frigério está numa outra categoria longe desses jogadores, né? Não acho que tá num nível tão baixo assim, como por exemplo, a gente tinha o Felipe em 2011, o Diego ali em 2003 não estava bem, o Wagner em 2015 também foi muito mal. Só que assim, ele não tá naquela categoria de grandes goleiros havaianos, mas também não tá, como ver, comprometendo tanto. Falhou sim, tem vários, a gente não pode passar pano, né? Eu e o Vitor, até você, elas somos goleiros, cada um numa função um pouquinho diferente. O Victor é um pouco mais atleta de futsal, eu sou goleiro de pelada, assim, então tá categorias diferentes, mas a gente entende um pouquinho da função, Eu né? sou aposentado master de futsal, é. Só É, eu jogo acima de sou 95 anos ali pra ver se eu eu consigo sou fazer titular alguma do coisa. Eu sou titular do departamento médico, assim, eu faço aquela cena, a bola vai no canto, eu faço aquela olhada assim, mas tamo aí. Então, é isso, né? Só um pouco do que sente o torcedor. Eu acho que isso que o Vitor falou do momento do Avaí, a gente pode tratar, quem sabe, mais em frente, assim, do que a torcida tá sentindo em relação ao time, mas isso é um pouco do sentimento torcedor da partida de ontem e das outras partidas do Avaí. Boa, vamos lá, vamos partir pro Figueirense agora. Se de um lado acontece uma derrota,
normalmente, como eu falo, existe a gangorra, o outro lado ganha, né? A gente não passa uma rodada é, é, sem falar dos dois. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Me chamou aqui, quer falar também sobre o Avaí dar um pitaco? Fala, Márcia. Você tem todo o campo aberto para você. Pode falar. Boa noite, gente. É um prazer participar de mais um episódio do podcast. Então, queria dar meu pitaco referente ao Avaí, né? Eu acho que o que está faltando para o Avaí é equilíbrio, né? Ficou algumas rodadas lá, venceu seguidamente algumas partidas, encostou no G4. Quando a gente achou que, de fato, o Avaí ia crescer no campeonato, ia ter aquela sequência boa para poder entrar no G4, o Avaí não conseguiu corresponder dentro de campo. Mesmo quando estava ganhando jogos seguidos, o Avaí também não apresentava bom futebol, mas estava vencendo, né? Porque a gente sabe que na Série B a gente não precisa jogar bonito, a gente precisa vencer. E uma das coisas que fazem toda a diferença na Série B é tu não tomar gol, tu ter uma defesa equilibrada. E o Avaí não tem isso. A defesa do Avaí é a segunda mais vazada na Série B, atrás apenas do Oeste, que é a lanterna. Então isso a gente já vê como que é o equilíbrio do time do Avaí. O Avaí faz, mas o Avaí não consegue se defender muito bem. Tanto é que nessa última partida do Avaí contra o Juventude, o Avaí tomou 3 gols de contra-ataque, e um deles que me chamou muito a atenção foi o gol que foi numa cobrança de escanteio, o Betão rebateu e aí gerou contra o time adversário. O Avaí provou do próprio veneno, né? Porque o Avaí tem como uma característica o contra-ataque, né? E nessa vez ele tomou 3 gols de contra-ataque, né? A defesa do Avaí não conseguiu acompanhar. Tem jogadores que fazem muita falta. E nesse gol que o Avaí tomou numa falha do Betão, não tinha um cara para parar a jogada no meio-campo antes de chegar próximo da área. Ali a jogada é que tu vai e faz uma falta e toma um amarelo, mas não deixa o cara chegar na área. E o Breno chegou sozinho lá, sabe? Então são falhas defensivas que o Avaí tem tido recorrentemente, e o Geninho não está conseguindo corrigir essas falhas. E o Geninho já teve tempo para trabalhar, já teve semana livre, né? Ele já está algumas rodadas aí, então ele não tem mais desculpa, ele não está conseguindo mais extrair, porque as ideias do Geninho, elas são muito ultrapassadas. Eu, inicialmente, quando o Geninho foi cogitado para vir para o Avaí, eu achei que poderia ser uma boa opção, uma boa alternativa do Avaí, porque é um cara experiente e, de fato, conhece o Avaí. A questão é que as ideias dele não mudaram. Ele continua com as ideias ultrapassadas deles, ele não consegue fazer um time com uma transição ofensiva boa, não consegue fazer uma defesa compacta ao ponto que a defesa consiga ajudar, não sobrecarregar, né? Então, o Avaí está tendo muita dificuldade nessa ligação entre a defesa e o ataque, né? E a defesa tem sofrido muito porque a bola tem voltado com muita frequência, né? E o Avaí também sente falta do Jean Martins, que eu considero um ótimo jogador, sabe? Eu acho que faz toda a diferença ali no meio-campo, ainda mais que é um jogador jovem, com fôlego, com gás, né? E o próprio Rômulo também tem feito muita falta nesse time do Avaí. O Avaí, enquanto não encaixar essa defesa, não encaixar essa parte defensiva, o Avaí não vai conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Porque isso é muito visível. Quando uma defesa toma, né, é a segunda mais vazada do campeonato, o ataque, por sua vez, ele consegue corresponder, sabe? Então o Avaí precisa encontrar esse equilíbrio para continuar na briga pelo acesso. Fora isso, não vai conseguir, provavelmente vai parar no meio da tabela. Eu também acho, concordo com o Victor, que o Geninho talvez não seja mais esse cara que possa fazer o Avaí brigar de fato pelo acesso, né? Talvez uma mudança de comando seja interessante. E eu concordo também que o Avaí tem um elenco bom, tem boas opções, mas está sofrendo muito com essa falta de padrão tático da equipe, né? Não consegue ter um time, o mesmo time na próxima rodada. É sempre um time diferente, a torcida não conhece, não consegue saber quem que vai ser o próximo time, sabe? Então, falta isso, falta essa definição, esse padrão para poder ir ajustando uma peça aqui, outra peça ali, e o Geninho não consegue fazer isso. Então, eu acho que realmente uma mudança técnica poderia ser muito interessante para o Avaí. O Victor ficou feliz, pela primeira vez alguém concordou com ele, já estava ficando deprimido já.
Agora ele já está um pouco mais feliz, pelo menos a Márcia concordou em partes com o que diz o Victor. Já o Luan é aquela coisa, né? O cão-rato, cão e gato o tempo todo e nenhum concorda com o outro. Já estamos bem sabidos disso. Inclusive, antes do nosso programa, eles estavam aqui discutindo homericamente sobre o tal jogo contra o Sport no Sub-20 aí, da cobertura do símbolo do time da ressacada. É isso que a gente fica aqui antes do programa ouvindo dessas duas criaturas. Vamos lá, vamos falar do Figueirense. O Figueirense ganhou, voltou a vencer na competição, conseguiu por enquanto sair da zona de rebaixamento. Ainda tem jogo para acontecer para fechar a rodada, pode ser que volte ainda para a zona maldita ali, para a zona do rebaixamento, mas já está na frente do todo poderoso Cruzeiro mais uma vez. Cruzeiro que conseguiu uma vitória no finalzinho do jogo contra o Operário Ferroviário, encontrou um gol no final e o Filipão conseguiu a vitória lá para o Cruzeiro. Figueirense, o seguinte, Figueirense, o Alec Gol, ex-Alexandre, que agora virou Alec Gol porque ele voltou a marcar, fez o seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro, e também o Paulo Ricardo, que participou do Clássico Debate. A gente dá sorte para jogador de futebol. Já falo para vocês, jogadores, entrem em contato conosco, porque participar do Clássico Debate vai dar certo. Vai dar certo e vamos fazer gol em seguida. Então o Paulo Ricardo fez o segundo gol do Figueirense, dando os números finais a partida contra o CRB. Falando do jogo, a gente pode falar aí que nós tivemos algumas alterações. Por exemplo, a entrada do Nicolas, que já entrou no meio campo jogando o jogo logo de começo. Também o Pereira virou volante jogando junto com o Giovani, né? Patrick também jogou no meio campo. A linha defensiva teve o Brunetti na lateral no lugar do Sanches, né? O Lucas Carvalho acabou retornando, e aí é uma coisa que a gente precisa analisar. Até jogou bem de certa forma o Lucas Carvalho, mas não sei, na minha opinião não é para estar jogando ali. Até o Patrick eu acho que ali jogaria melhor. E aí o Victor Oliveira jogou uma partida inteira ao lado do alemão. Como os dois zagueiros não comprometeram a linha defensiva do Figueirense. Se o Avaí tem uma linha defensiva ruim, o Figueirense até que tem uma linha defensiva de razoável para boa. O problema do Figueirense é o ataque. Aí sim, o ataque do Figueirense é um dos piores da competição. E aí tudo ficou aí nos pés do Alexandro. Nova contratação, ainda não tinha conseguido marcar, recebe pouquíssimas bolas e vai receber pouquíssimas bolas durante os jogos, e tem que ter um aproveitamento muito alto. E por enquanto, de certa forma, até está tendo, porque a bola chega muito pouco nele. E aí chegou por cima, chegou de cabeça, e ele conseguiu marcar o primeiro gol dele pelo Figueirense. Marquinhos também não comprometeu muito o jogo, até jogou de razoável bem. O time se comportou bem na partida de hoje à tarde, e aí acabou vindo mais uma vitória em casa. Não foi um primor, não foi nada espetacular, mas como bem falou a Márcia no comentário anterior, Série B é para marcar pontos, Série B é para ganhar, não importa se está jogando bem ou não está. E para o Figueirense ainda mais, é sempre aquela contagem de faltam quantos pontos para os 46 pontos e fugir do rebaixamento, e não tem outro pensamento a não ser esse, pela qualidade do elenco, por tudo o que acontece fora de campo, por todo o montante que cerca o Figueirense. Não pode pensar em outra coisa a não ser fugir da Série C, e é isso. 3 pontos a menos nessa campanha para fugir. Eu queria também o comentário de Márcia Becker. O Figueirense precisava vencer e foi o que fez, né? Entrou em campo com esse pensamento e conseguiu vencer. Teve o retorno de algumas peças que são importantes, né? Que estavam afastadas por causa da Covid e retornaram, né? Então isso fez um pouco de diferença. O Figueirense não apresentou um futebol espetacular, longe disso, né? Sofreu bastante, principalmente depois que fez o primeiro gol. Mas o Figueirense precisava vencer porque precisava dessa renovação de clima, né? Porque o clube, as últimas partidas do Figueirense foram muito fracas, foram muito ruins, né? O problema do Figueirense não tá nem na parte defensiva, tá na parte ofensiva, né? O Figueirense não consegue marcar. E dessa vez conseguiu, com o Alexandre, que foi super feliz, numa bola parada do Marquinhos. A gente tem muito hábito de reclamar do Marquinhos, porque ele não faz jogadas espetaculares. Mas uma coisa que é válida frisar e reforçar é que o Marquinhos ele é muito bom na bola parada. Ele transforma aquela falta
numa oportunidade ou uma chance de gol, né? E o que estava faltando? Estava faltando um atacante que pudesse aproveitar essas oportunidades. E agora a gente tem o Alexandre. Então, tanto é que ele foi muito feliz na jogada do gol, porque ele, né, foi uma bola parada e o Alexandre apareceu e conseguiu concluir para o gol, né? Então, eu acho que o Figueirense pode crescer um pouquinho mais com essa participação de um atacante de área, né? Um atacante mais, teoricamente, entre aspas, matador. Então, eu acho que isso pode ser muito importante para o Figueirense na sequência do campeonato, né? Eu queria frisar também a jogada do segundo gol, que eu achei legal, interessante a transição do Figueirense, que o Keké roubou uma bola, passou para o Diego Gonçalves e o Paulo Ricardo conseguiu concluir, sabe? As pessoas não gostam, os torcedores não gostam muito do Keké, mas eu sempre frisei o quanto eu gosto do Keké, porque eu acho que ele é um jogador rápido, eu acho que ele é um jogador que pode dar uma escapada e pode resultar em jogadas como essa, né? Que ele encontrou o Diego Gonçalves e o Diego Gonçalves foi muito feliz em ter conseguido enxergar que o Paulo Ricardo estava infiltrando ali sozinho, foi onde ele foi feliz na conclusão do gol, né? Mais uma vez, o Figueirense não fez uma partida espetacular, mas precisava vencer e venceu, né? Então dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento temporariamente, porque ainda aguarda o jogo contra o Guarani, né? Para saber se continua fora ou não. Mas só para a gente ter uma ideia de como a Série B é equilibrada, o Figueirense saiu da zona e está a 9 pontos do primeiro time fora do G4. Né? Obviamente que tem vários times que estão com um jogo a menos, mas a gente pode ter uma ideia de como é o equilíbrio, né? Uma vitória pode te colocar lá em cima e uma derrota pode te colocar lá embaixo. Então, o Figueirense precisa sempre pontuar, principalmente dentro de casa, para esses pontos não fazerem falta no final. Porque todo ano, já é o terceiro ou quarto ano que o Figueirense está brigando, né? Está nessa luta contra o rebaixamento, né? Todo ano é esse sofrimento, porque o time não encaixa, porque tem problemas administrativos, sim, mas precisa estar pontuando para não ficar sofrendo e não dependendo disso para o final, né? Eu gostei também muito da participação do Nicolas, né? Eu achei que ele é um jogador bem interessante, ainda mais que é um atleta vindo da base. Então ele foi bem participativo, ele pode dar uma outra cara pro Figueirense em si. Eu queria destacar também o Pereira. Eu prefiro o Pereira jogando mais adiantado como volante do que como zagueiro. Eu acho que a nossa dupla de zaga talvez possa ser a que começou hoje, né? Trouxe um pouquinho mais de segurança. Então eu acho que podemos pensar numa zaga nessa questão, né? E o Pereira ali na frente, eu acho que ele também pode ser uma boa alternativa para o Figueirense, até para mudar essas caras, ainda mais que o Figueirense está sofrendo muito com lesões, com o pessoal fora, ainda mais por causa da Covid. Então tem uma variação assim também interessante, né? E o Lucas Carvalho que tu falou nela. E o lateral, sim. Isso, eu também não achei que ele não foi tão, né? Eu achei que ele não foi tão bem assim, né? Mas também não comprometeu. Então, talvez possa ser uma alternativa ali na lateral, sim, né? Mas eu acho que em si o Figueirense precisa evoluir, tem mais o que evoluir, tem peças para tentar uma evolução maior para conseguir se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento, que é uma coisa que ainda está incomodando e está, né, fazendo o torcedor ficar receoso quanto a isso, né? E eu vi que o Henrique também tinha comentado no grupo a respeito do Elano, né? Que ele falou que apesar das dificuldades financeiras e tudo mais, ele iria continuar no clube. Isso é importante porque daí tu continua um trabalho, apesar de eu não concordar com a permanência dele. Eu ainda acho que um treinador mais experiente poderia, sim, ajudar também o clube nesse momento difícil. Mas como ele já sabe toda a situação do clube, sabe das dificuldades, dos atrasos salariais e tudo mais, talvez dar um pouco mais de volta de confiança, ainda mais com essa vitória, possa fazer com que o Figueirense ele cresça daqui para frente, né? Então a nossa torcida é que isso aconteça agora. Uma outra questão também interessante é que esse time do Figueirense ainda a gente não chegou no time ideal, né? O time que a gente colocaria quem é o melhor jogador de cada posição. Esse time ainda não conseguiu jogar. Depois das últimas chegadas do Dudu, do Bruno Michel, tá chegando mais um zagueiro agora também. A gente vai esperar como é que ele vai jogar primeiro para ver se ele tem espaço ou não como titular. Mas o time, aquele time ideal mesmo, que a gente colocaria os melhores em cada posição, não conseguiu jogar nenhuma vez. Ou teve lesão, ou teve suspensão, ou teve Covid.
e isso vem atrapalhando o Figueirense, que tem um elenco já com alguns pontos com bastante dificuldade, e ter que sempre remontar esse elenco, sempre improvisar alguém, sempre tentar mudar alguma questão de parte tática para conseguir botar o time em campo. Até olhando a escalação e os jogadores que estavam na reserva, né? Muitos entraram, inclusive, como o Diego Gonçalves, como o Keké, que entrou no segundo tempo, como o Neres, também que entraram, mas praticamente o elenco todo estava disponível para jogo. Praticamente todo mundo estava disponível. Então já dá para pensar aí que o Arouca não está disponível, digamos assim, né? Poderia vir a jogar no meio campo, apesar que eu também concordo que o Pereira é melhor, né? Uma dupla Pereira e Giovani, ou Pereira e Matheus Neres, ou até Matheus Neres e Giovani, de repente, que já jogaram juntos bastante na Inter de Limeira, talvez é uma coisa a se estudar, né? Mas fazendo uma análise, parece que realmente é um time que se conseguir ser um pouquinho mais coeso, conseguir jogar junto um pouquinho mais de tempo, eu acho que sai dessa zona ali debaixo da tabela e consegue ficar ali naquela projeção que a gente fazia no campeonato ali, talvez entre os 10 primeiros. É um elenco fraco, mas a Série B é muito maluca. A Série B é um perde e ganha de todo mundo. E como a Márcia bem falou, 9 pontos você já está brigando lá em cima de novo, e 9 pontos são 3 jogos. Não há ainda uma diferença discrepante tão grande do grupo de baixo para o grupo de cima. O campeonato é um campeonato de muito perde e ganha. Então não há assim grandes favoritos. É só ver o Cruzeiro, né? Tá lá embaixo. Era um time que a gente, antes de começar a competição, a gente falava, olha, com certeza vai subir o Cruzeiro e mais 3. E a gente tá chegando no final do primeiro turno e esse Cruzeiro lá no G4 não chegou ainda, tá? Então, e a gente pode ficar nessa, vai chegar, e quando vê termina em quinto, né? Então, é um campeonato ainda que tem muita coisa para acontecer. E eu vejo com bons olhos esse time começando a se entender, algumas peças começando a aparecer. Muito bom o Nicolas começar jogando, mesmo que tenha saído no segundo tempo. Então, gostei, assim, de maneira geral, gostei do resultado, mesmo que se tivesse empatado num jogo, já era importante porque tem que pontuar. Tem que pontuar até o final. Um empate maravilhoso contra o Brasil de Pelotas. Foi uma grande vitória, uma goleada, empate de goleada, do jeito que o time estava todo requebrado ali, todo com problema em todas as posições. Conseguiu um empate, foi muito bom. E aí, com a volta do pessoal que estava com Covid, voltaram bem e o time conseguiu a vitória. Fala, Márcia. Eu acho que eu não gosto de imaginar um time ideal, porque dificilmente o Figueirense consegue chegar nesse time, porque dificilmente consegue ter essas peças à disposição, né? Então eu não gosto de trabalhar com essa ideia de time ideal. Eu acho que o Elano precisa seguir um padrão de jogo e precisa seguir uma escalação. Porque o que tem acontecido? Antes mesmo de surgir essa onda de Covid, todo jogo era uma invenção diferente, era um jogador improvisado, né? Então o Elano precisa definir qual que é o time titular dele e, através disso, fazer as modificações necessárias, né? Hoje ele foi obrigado a improvisar de novo, mas já tem uma base do time que ele pode estar dando sequência, né? A gente sabe que o Pereira talvez não fique ali, o Pereira pode voltar para a zaga, né? O Giovani eu acredito que o Giovani é titular ali. O Patrick pode se pensar ou fazer a dupla de volante com o Giovani, ou talvez jogar na lateral direita, sabe? Mas começar a desenhar um time para poder dar sequência. Porque todas as mudanças que tu faz, tu acaba obrigando o time a se conhecer de novo. Então isso atrapalha para o jogador dentro de campo também, né? Então o Elano precisa colocar na cabeça que ele precisa definir esse time. Qual que é as minhas peças iniciais, né? E através disso fazer uma modificação ou outra. Não é porque o time perdeu hoje que tem que mudar tudo no próximo jogo, né? Então isso é a principal dificuldade do Elano hoje, né? Conseguir definir um time para conseguir fazer essas modificações, né? E o Figueirense, sim, tem boas peças, mas o ataque ainda é a principal deficiência do Figueirense nesse campeonato. Espero que nos próximos jogos ele consiga dar sequência nesse time que venceu hoje o Brasil de Pelotas com 1 ou 2 modificações no máximo, sabe? Mas eu acho que é isso, cara. Série B, tu precisa somar ponto para não fazer falta lá no final. E é o que o Figueirense fez nas últimas 2 rodadas.
A Márcia falou Brasil de Pelotas ali, mas o Brasil de Pelotas Brasil foi de empate, foi Pelotas. o CRB. Mas tudo bem. Só para a gente também colocar no nosso papo aqui, você vai ouvir agora o comentário também sobre esse jogo, sobre a situação do Figueirense na competição, também do nosso participante assíduo aqui do nosso podcast, o Henrique Santos, falando aí sobre essa vitória do Figueirense, também sobre o Alexandro. Vamos ver o que disse o Henrique sobre o Figueirense. Tá aí, Henrique Santos, para você. Fala pessoal do Clássico em Debate, tudo bom? Dessa vez eu vou participar só com gravação, mas queria destacar a vitória do Figueirense por 2-0 nesta tarde de quarta-feira, que até certo ponto, acho que toda vitória do Figueirense pega um pouco o pessoal de surpresa. Principalmente porque quando saiu a escalação a gente estranhava até o Figueirense praticamente num 5-3-2, e na verdade se consolidou mais um 4-4-2 porque o Pereira jogou como volante. E também destacar ali a grande partida dos dois zagueiros de área do Figueirense, né? Tanto o Alemão quanto o Victor Oliveira foram bastante seguros. Também falar sobre o Alexandro, né? 39 anos, passou por 300 times, e a gente tem que salientar que ele sabe fazer gol. Ah, mas eu sou uma das pessoas que critica bastante a questão de jogadores em final de carreira chegando ao Figueirense. Já fiz várias listas que passam de Louco Abreu, Rodrigo Fabre, Galeano, Evair e tantos outros que, tirando o Edmundo e o Kleber, acho que quase nenhum deu certo. Mas o Alexandro, nessa falta de qualidade que a gente tem, faz muita diferença. E ele fez. Fez um gol de cabeça, tá lá para isso. Algo que até hoje o Gabriel Barbosa, o Gabriel Lima, o Everton Santos e tantos outros que passaram no ataque do Figueirense não conseguiram fazer. O Alexandro fez. Ele ao menos sabe dominar uma bola, sabe chutar uma bola para o gol. Acho que os outros não têm essa qualidade. Tanto é, falta de qualidade talvez seja o reflexo principal desse time do Figueirense, tanto que a gente teve ali o Matheus Neres, teve 2 chances na cara do gol e deu chutes bizonhos. Mas enfim, o Figueirense se superou, jogou mais uma vez uma partida mais defensiva do que ofensiva, conseguiu o primeiro gol num lance de bola parada, o segundo gol no finalzinho, no contra-ataque, bem puxado pelo Diego Gonçalves, gol do Paulo Ricardo, que já participou conosco aqui do Clássico em Debate. Uma vitória para dar um respiro, um alívio aí para o Figueirense, que a gente sabe que até o final dessa Série B, lá em meados de fevereiro, o negócio vai ser complicado e a luta é para não cair. Uma vitória muito boa e quem sabe domingo venha mais uma. Mas eu queria destacar também, acho que o Victor não vai gostar, sobre a participação do Avaí ontem. E erros, né? Erros, muitos erros, por mais que boa parte da imprensa e da torcida passe pano para o Geninho, ele é o principal culpado dessa má fase do Avaí. Ontem, para quem está ouvindo na quarta-feira, mas na terça-feira ele fez uma presepada, veio com 3 zagueiros, e trocou goleiro, e fez isso, fez aquilo, e o time tomou 3-0 do Juventude, ele queimou o Frigeri, queimou o Gladson, o Avaí provavelmente vai ter que ir ao mercado trazer outro goleiro, ele fez de tudo. E a torcida do Avaí, a imprensa já queimaram o Valdívia, já queimaram o Bruno Silva, já queimaram o Capa, já queimaram o Frigeri, agora a bola da vez é o Ralf. Até do Marquinhos Santos falam, mas não falam tanto, principalmente os mais velhos da mídia, não falam tanto do Geninho. O time do Avaí, o elenco do Avaí só perde para o Cruzeiro em termos de nomes, de qualidade nessa Série B. Só que não tem um treinador bom. E eu já estou dizendo isso há quanto tempo no Clássico em Debate. É isso, rapaziada. Como diz o meu amigo Alan, antes de começar tudo, quando um vai mal, o outro vai bem. Na terça-feira o Avaí foi muito mal, na quarta-feira o Figueirense foi muito bem. Graças a Deus, vamos ter um finalzinho de semana, uma semana interessante aí, pelo menos, para dar uma respirada, um alívio, porque o Figueirense finalmente venceu e voltou a fazer gols, algo que não fazia há 4 rodadas. Valeu, Alec Gol. Grande abraço, Henrique Santos, para o podcast do Clássico Debate. Então as palavras do Henrique Santos, agradecendo também ele que mandou o áudio para a gente, então participando do nosso programa aqui mesmo à distância. Próxima rodada, eu quero voltar a falar do Avaí. Dia 25/10 tem Guarani e Avaí.
Guarani na parte mais de baixo da tabela, ali naquela briga para tentar sair da zona do rebaixamento, vai jogar em Campinas, recebe um Avaí pressionado, né, por conta da derrota contra o Juventude. Luan, o que esperar dessa partida? Olha, das últimas vezes, quando eu falava que eu não estava esperançoso no Avaí, o Avaí venceu. Quando eu falei que eu estava empolgado, o Avaí perdeu. Então eu vou dizer que eu não tô nada esperançoso pro Uma próximo jogo. superstição aí. Vamos manter assim, né? O jogo contra o Cruzeiro, eu acabei brincando com isso e acabou acontecendo a vitória do Avaí. Apesar de ser um resultado que, se jogar 15 vezes, o Avaí vai ganhar. Jogando aquele futebol, vai ganhar uma, né? E felizmente ganhou. Bom, o que esperar do Avaí daqui pra frente? Não tem nenhum indicador que a gente possa esperar um Avaí diferente. O Avaí treina, treina, treina. Tem uma semana inteira de jogos, não apresenta nada novo. O Avaí joga 5 jogos seguidos, assim, curto espaço de tempo, continua com o mesmo padrão de jogo. Então, assim, o torcedor, eu acho que até nesse sentido que tá cobrando bastante a troca no comando técnico do time. O time a gente não sabe, como o Victor já comentou das outras vezes, não sabe quem que vai jogar, se vai ser o Frigério no gol, se vai ser o Gladson, se o Betão vai estar na zaga. Então a gente não sabe o que será do Avaí, não sabe o padrão que o Avaí vai querer mostrar de padrão de jogo, assim. Sinceramente, eu acho que o único titular absoluto, o titular no Avaí hoje, os únicos, né, são o Pedro Castro e o João Lucas, porque não tem outro lateral. Eu acho que, tirando eles, os outros, nenhum a gente pode ter certeza que vai ser titular da equipe. Não sei, sinceramente, não sei o que esperar do time, assim. Eu, sinceramente, não acho que o. Sinceramente, acho que o Geninho não vai ser demitido. O Geninho vai ficar até a hora que ele quiser. A não ser que ele cansar e pedir pra sair. Sinceramente, não tenho. Não imagino isso. Então a gente vai ter que, assim como já comentamos no outro podcast, abraçar a causa e torcer por um milagre, assim. Torcer que o Avaí vença aquele jogo por um 1-0, um gol achado. Torcer pra não tomar 3, 4 gols numa partida, porque a gente sabe que vai ter dificuldade para reagir. Então é isso, não tem muito que o torcedor, assim como eu, acho que parte da torcida não está nada esperançosa nos próximos jogos do Avaí com o comando do Geninho. Ô Victor, é uma situação meio assim, perde e ganha e falta alguém de pulso firme talvez para dar aquela porrada na mesa e pera aí pessoal, vamos organizar a casa assim, porque parece de maneira geral um pouco bagunçado, né? O Avaí nesse sentido, nessa parte técnica, tática do time. O time não consegue mostrar um futebol de qualidade durante 3, 4 jogos seguidos. Parece meio sorte, uma coisa meio aleatória que acontece nos jogos do Avaí, até pela escalação e tudo. Então, até como bem falou o Luan, né, não dá nem de saber se é bom falar que vai ganhar ou não, porque é tão aleatório o time em termos de campo que não dá para ter uma análise tão técnica assim. Qual a tua ideia? O que tu acha que pode acontecer desse jogo contra o Guarani? Alan, o que eu acho é assim, ó, o Avaí pra se recuperar, eu acho que tem que ter pelo menos, assim, ó, faz uma reunião ali dentro do campo com os jogadores, diretoria e comissão técnica e bota na cabeça de todo mundo que o objetivo é subir, porque não parece que tá tendo objetivo. Quando antes de começar o campeonato era, vamos ser campeão disso. Não fomos. Vamos subir. Até agora parece que não estão querendo. É meio que sem vontade. Até deu aquela falsa impressão que tava todo mundo unido, todo mundo fechado e vamos, e vamos, e vamos. Desanima. Como eu falei, o Luan tava falando também. A gente não sabe quem vai jogar, como é que o time vem, sabe? Não tem aquela coisa assim, tipo, pô, vai entrar com tal pessoa. Pô, isso aí vai fazer tal coisa.
Tipo, pô, cara, eu acho que o Avaí, a partir de agora, é jogar com a raça, que eu sempre venho pedindo, coração na ponta da chuteira e aquela coisa assim, ó, se fecha ali e vamos, rapaziada. Parece que, eu sei que é foda às vezes ter, né, jogar, eu sei que o jogo perdeu fora, mas eu sei que é foda jogar sem torcida, porque eu acho que até a torcida mesmo se tivesse uma vaia, uma cobrança, tem que jogar com raça e com coração, alguma coisa do tipo, música, empurrar o time ajuda. Mas, pô, os caras vê rede social, já teve jogador que me encontrou pessoalmente e falou, pá, tu é o Vitor lá do Twitter, tá sempre falando, não sei o quê. Então, pô, rapaziada, vocês que estão aí nas redes sociais, tenta tirar a nossa torcida, tenta pegar algo bom ali e bota em prática. Joga com vontade. Como diz a Márcia também, que a Série B não tem que jogar bonito e etc. Tem que jogar com vontade, tem que jogar, que joga feio, mas ganha. Mas o Avaí tá jogando feio e não tá ganhando. Então, né? Aí não Não ajuda, dá. né? Não ajuda. Pois é. Então, bota vontade nessa porcaria, cara. Para não ter que botar o pi aqui. Obrigado, Victor. Porque realmente desanima, cara. Desanima. Não ao ponto de, eu vou deixar de ser sócio, eu vou botar lá, é uma vergonha ser torcedor do Avaí. Para. Não é assim também. O cara fica triste porque o cara ama, tem uma paixão pelo clube. Às vezes o cara até se cega por isso, clubista demais, né? Mas chegou o momento que eu acho que é assim, ó. Se a gente ama o clube, a gente não tem que abandonar. Não tem que ficar nessa mesmice de tipo, eu não vou mais torcer. Ah, aí o Avaí começa a recuperar. Não, nunca larguei. Não, sou Nunca havaiano. Não, critiquei, pô, né? nunca critiquei. Não, pô, tem que estar junto ali, tem que assumir. Já critiquei jogador, já falei pessoalmente pra ele, já falei com ele na rede social. E é isso, cara. A gente quer o bem. Vou citar um exemplo aqui até do próprio. Vou falar do próprio Flamengo. Que, porque os jogadores estavam brigando. Cara, e o Avaí fecha o pau todo dia dos jogadores. Mas que eles um queira o melhor do outro. Que é o que eu acho que falta. É aquela coisinha de tipo, aí como até o meu amigo, cito ele aqui, o Marquinhos, vem treinando a Arceb agora, sub-20. Ele falou uma coisa ontem. Ai, não pode falar tal coisa pro jogador que ele vai ficar sentido. Não pode falar tal coisa. O jogador não pode falar tal coisa porque a torcida vai ficar sentida. Cara, se é em prol do clube, então joga, porra. Vamos. Aí que volta ali no geninho. Queremos ganhar no Guarani. Temos que ganhar para se manter ali no, perto do G4 ou até entrar no G4, né? Não vai numa dessa. E só que é um cara que chega, até concordo com o Henrique Santos. Tira a bunda daí de trás. Aí onde perder em 3-0, vamos jogar com vontade. Vai dormir, pô. Agora, às 40 minutos do segundo tempo, vamos jogar com vontade. Agora, por favor, Geninho, pega o chapéu e vai embora. Te arranca. Posso só Fala, dar Luan. um Fala, pitaco fala. aqui? Pode A falar. impressão que a gente tem é que o Avaí tá num 2019.3, ponto 4, ponto 5, assim. É a mesmice do ano passado, do final da Série A. Eu acabei, por compromissos, acabava não indo aos jogos, mas quando a gente ia aos jogos, o Vitor sabe muito bem, a gente olhava um pro outro assim, parecia que o time se ganhasse, beleza, se perdesse, beleza também, se empata, tá ok. Não tem uma indignação assim, pô, o time tá numa fase ruim, tá perdendo, vamos buscar, vai de encontro a isso que o Victor tá falando. Parece que todo mundo tem uma estabilidade ali, vai chegar final do mês, vai cair o salário. Se não der certo aqui, beleza. Se eu não jogar, beleza, assim, sabe? Parece que falta algo a mais, assim. Parece que tá todo mundo, tá tudo certo com a situação. E não tá, o Avaí fez um investimento alto para esse ano. O Avaí abriu mão da Série A no passado, claramente, em agosto, já falou que estava começando a pensar o outro ano. O time estava na metade do Brasileirão, na Série A já abriu mão do campeonato, então acho que esses dois fatores do Avaí ter feito um alto investimento e ter feito que abriu mão da Série A é o que mais pesa nesse momento. A torcida está sentida,
Não é fácil ver o time jogar uma primeira divisão, somar 20 e poucos pontos, perder vários jogos, ficar jogos sem ganhar em casa. É uma série de fatores que acaba cansando o torcedor. Isso que o Vitor comentou de deixar de ser sócio, eu não, apesar de já ter falado isso, eu também não vou deixar de ser, mas canso o torcedor de chegar e tá lá pagando, cada um pesa de um jeito para ele, né? Às vezes os 70 ou 30 reais para um não vai fazer falta, para outro já é um esforço a mais que ele tem que fazer. Pro cara pagar e o time, sabe, não ter vai pagar o salário alto para um jogador que tá descomprometido e tal, isso acaba magoando o torcedor. Daí vai o time lança a camisa, o torcedor vai lá, parcela, junta o dinheiro para comprar a camisa do time, daí o time não corresponde de campo. Isso acaba tudo magoando o torcedor. É isso que boa parte está sentindo, assim, e parece que não vai virar chave, não vamos sair disso, a gente vai ficar esse buraco aí. Apesar de eu não achar que tá muito difícil para subir, mas só vai, como eu já falei, não tivesse abrido mão da série ano passado, não tivesse feito esse investimento todo, não estaria tão ruim assim, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero só reforçar uma coisa, tanto para Avaí quanto para Figueirense, o que eu tenho percebido também, apesar de todos os problemas, apesar das falhas técnicas e tudo mais, o que tem faltado também é um papel de uma liderança no grupo, né? O Figueirense teve o Fernandes, o Avaí teve o Marquinhos, e depois disso, essas lideranças, as pessoas, as figuras que foram contratadas para ser essa pessoa, elas não estão sendo, né? E em momentos assim, faz muita falta uma pessoa, um ídolo, uma pessoa com identificação, uma pessoa que vai cobrar o elenco, que tem respaldo para isso, né? Por isso é essa apatia. E no fim das contas, quem mais sente é os jogadores da base, é aquelas pessoas que estão no dia a dia, aquelas pessoas que literalmente vivem o clube, porque os jogadores que chegam agora e têm contrato no final do ano, no final da temporada, eles vão embora, e quem vai ficar é o clube, né? E tanto no Avaí quanto no Figueirense isso faz muita falta. O Avaí muito mais porque o Avaí tem um time bom, né? Tem um elenco com qualidade, mas não tem uma pessoa que assuma a responsabilidade e diga, olha, vamos ter que mudar isso, né? Temos que melhorar, vamos se cobrar, tá errado, né? A gente precisa mudar esse espírito de derrotado e começar a entrar em campo, né? Brigando realmente pelo resultado. Então isso faz muita falta nos nossos clubes aqui da capital, né? Esse espírito de liderança, essa figura de ídolo, porque o que a gente vê é os jogadores que nem tem tanta identificação indo para os microfones, indo falar com a imprensa e falando coisas que não é isso que a torcida quer ouvir. A torcida quer ouvir o que de fato está acontecendo e o que pode ser feito para mudar, para brigar por acesso, para fugir do rebaixamento, sabe? E isso não tem acontecido no nossos clubes, então isso faz muita falta, principalmente dentro de campo. O Avaí ainda tem o Betão, mas eu não consigo ainda dizer que ele é esse cara de cobrar, né? De pegar e bater no ombrinho do cara, cara, tem que jogar porque tu não está conseguindo corresponder dentro de campo, tu acabou de errar um passe, então isso faz muita falta, sabe? E a gente não tem mais isso, a gente não vê mais isso com tanta frequência aqui nos nossos clubes, né? E isso acaba fazendo falta nos momentos cruciais, principalmente depois de uma derrota, como foi a do Avaí na última rodada, né? Então tá fazendo muita falta isso. Ô, Vitor, pode falar. Queria falar? Não, vou complementar aqui o que a Márcia falou e eu concordo. Eu vejo o Betão como um dos líderes no Avaí, só que eu não vejo ele como um capitão dentro de campo. Porque eu vejo várias vezes assim, ó, tipo, foi falta, mas não foi falta. Ele vai lá conversar com o árbitro numa paz. Não, se os caras do outro time, do adversário, vai lá falar com o árbitro, ele não vai lá se meter. Eu ainda acho que até o Pedro Castro tá merecendo a abraçadeira, porque tu vê ele brigar mais dentro de campo, até falar com o árbitro e etc, do que o próprio Betão ou até o outro zagueiro que tava com a abraçadeira. Então, concordo com a Márcia que falta realmente isso no Avaí, né, como até no Figueirense, mas eu falo mais do Avaí. Falta sim, falta um cara ali e tipo, falta também um cara lá no vestiário. O Avaí tá com vestiário e tipo assim, ó, vamos lá, parece, sabe aquela pelada que tu vai, vamos jogar, vamos jogar. Aí todo mundo se reúne ali. Cara, até ali na boca do túnel, o Vitória, Vitória, Vitória
parece que tá desanimado, parece aquela coisa assim, é de praxe aqui na ressacada, né? Ah, beleza, vamos gritar então. Ah, vitória, 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 vamos. Parece que Eu não vou tem, falar. tá sem aquele ânimo de entrar em campo, aquela vontade de jogar. Isso que irrita também, sabe? Daí o cara já não fica chateado, fica irritado, fica puto, porque é uma má vontade, tipo, tu não vê assim, ó, o cara ficou no banco. Cara, se eu sou o Valdívia, tô querendo melhorar. Aí o Avaí me deu oportunidade. Esse que Estepô falou na entrevista. Não, porque eu agradeço o Avaí, eu agradeço o Marquinhos, que eu tô tendo aqui uma chance, uma nova chance. Raio, vai jogar, miserento. O cara me banca e entra, parece que não adiantou ficar no banco. Parece que Não muda nada. não mudou nada, bem isso. Tipo, pelo amor de Deus, cara. Ou se eu estou no lugar dele, tô tendo a oportunidade de jogar. Entro, amigo, eu vou comer a bola, eu vou tocar a bola pra todo mundo, vou deixar os caras na cara do gol. E outra, até o Luan comentou ali, o pessoal da base, para, Geninho, de queimar o Tucão, velho. Botou o Tucão no finalzinho, pra que queimar o cara? A gente sabe que a base é gradativamente, vai entrando um pouco aqui, entra um pouco ali, e assim eles vão ajudando. Quando vê, já são titulares, não queima o cara. Tá botando o cara assim na fogueira, não faz isso. A base de um clube é precioso, tanto dá lucro pro clube quanto ajuda o clube em si dentro de campo. Então, não, calma, bota o cara devagarinho, com calma. Não, chegar, não, entra aí, tenta resolver. Calma, não é assim, pô. E volta a dizer, já deu pro Geninho, pega o chapeuzinho e vai embora, te arranca, deu. E eu tava falando ali que o Luan falou, né, sobre até ele escreveu aqui no nosso chat. E realmente, o Avaí tomou 5 do Sampaio. Era para ir um Betão, era para ir o próprio Frigeri conversar. E foi o Luan que tava estreando. Tipo, aí perguntaram, aí Luan, como é que foi? Não sei o que dele. Aí perguntaram ainda como é que foi a estreia. Perdemos, né? Porra, Perdemos. como é que foi a estreia? Ah, de sacanagem, né? Aí, Tomamos 5, né? Como é que foi a estreia? pois Perdemos é, o né? jogo, Ué, é. como é que foi a estreia? Tu viu? Deu Ó, se eu fosse atrás, não, tu não viu o jogo? Não precisa nem falar nada, né? Eu vou falar uma Então, frase de impacto agora. Eu concordo pô, com o Victor. aí, ó. Olha. Hoje eu tô bom. Tá bom. Porque, cara, não dá, velho. Não dá. Tu vê um Avaí bagunçado, que não tá. Tu não sabe até quem. Tipo, aí chega assim, ó. O Avaí tá tão bagunçado que tem repórter que não sabe nem a escalação, né? Já uma hora fala que é um time, outra hora já fala que é outro. Os caras estão até perdidos, tá todo mundo perdido. Se o torcedor tá perdido, imagina o repórter. Então, cara, olha, Tem que não rir. dá, não A gente dá, tem não que dá. rir, tem que Tem rir. que rir pra não Infelizmente, chorar. tem que rir pra Tem não que rir pra não chorar. chorar. Essa é E a frase. realmente é como tu fala, a gente não tá mais nem comemorando vitória, a gente tá comemorando derrota do nosso rival. Eu tenho Ainda bem que a falado gente isso. tem rival, né? Exatamente, ainda bem que tem rival pro outro perder pra gente dar uma risada, porque a situação não tá fácil pra nenhum dos dois, não. Ninguém tá de Sim. braçada, não. Vou falar um pouquinho só sobre o próximo jogo do Figueirense pra gente poder fechar nosso programa de hoje. O Figueirense enfrenta o Juventude, time que venceu o Avaí nessa última rodada. Marcel, o que a gente pode esperar desse Figueirense? O time não tem nenhuma desfalque, o time está praticamente inteiro, então é um jogo que empate é um bom resultado, né? Eu acho que o Figueirense vai ter bastante dificuldade contra o Juventude, né? Ainda mais que o Juventude não é um time de propor o jogo, né? Trabalha mais essa questão do contra-ataque, e o Figueirense tem essa certa dificuldade dessa criação de jogada, né? De propor o jogo, de ter mais ofensividade. Eu reforço o que eu falei anteriormente, a minha curiosidade maior é quanto à escalação, porque todo jogo é uma surpresa diferente, então temos que aguardar para ver o que o Elano vai fazer, né? Porque agora praticamente todo o elenco vai estar à disposição, né? Tem peças para poder utilizar, então a gente espera que tenha uma evolução e pelo menos agora a gente consiga ter esse padrão tático que a gente sempre quis e sempre esperou do Figueirense, né? Mas eu acredito numa partida muito difícil e, como eu falei, né? Tem que somar ponto. Se não, a vitória seria o ideal, né? É o ideal, na verdade.
Mas o empate também não é um resultado ruim, não é um resultado negativo. Eu acho que é um resultado interessante, porque pontuar nessa altura do campeonato já se torna importante, já é importante, na verdade. Então, vamos ver aí como é que o Figueirense vai se comportar, mas eu ainda estou muito curiosa para saber qual que vai ser a escalação do Elano. Eu acho que tem a probabilidade dele repetir a escalação, né? Mas eu ainda fico meio receosa, né? Eu Porque o tenho Elano minhas dúvidas. porque o Elano gosta de fazer uma invenção, de improvisar algum atleta, né? Então agora a gente ganhou mais umas opções no ataque. O Bruno Michel, né? Que agora nos últimos jogos estava no banco e não foi mais utilizado. E é uma boa peça para colocar, principalmente no segundo tempo, né? Porque ele tem muita qualidade. Ele tem essa individualidade de partir para cima e é uma coisa que o Figueirense não tem muito, né? Nos atletas da linha de frente, assim. E pelo que a gente ficou sabendo, ele não tem entrado porque ele está fora da forma física. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma boa opção. Só queria mais acrescentar, além de tudo que a gente falou nesse podcast, que essa questão do equilíbrio a gente pode ter como referência a Chapecoense. A Chapecoense também não está jogando um futebol extraordinário, não está jogando aquilo tudo, mas a Chapecoense é um time super equilibrado. E isso passa muito pela parte defensiva da Chapecoense, né? Porque é uma das defesas menos vazadas do campeonato, então eles encontraram esse equilíbrio, porque não toma gol, mas consegue ganhar o jogo de 1, de 2. Ontem goleou a Ponte Preta, né? Então a Chapecoense é um exemplo do que a gente precisa fazer na Série B, né? Encontrar uma defesa sólida para não tomar e conseguir um golzinho aqui, uma vitória ali, um pontinho ali, para conseguir esse equilíbrio e brigar por uma coisa a mais, né? A Chapecoense hoje é líder, né? Então, e o time da Chapecoense, o elenco em si não é um elenco caro, não é aquele elenco cheio de medalhões como é o Avaí. Mas a Chapecoense hoje tem um técnico que eles encontraram, apostaram e deu certo, né? E mais somando a questão defensiva que eu parti o podcast inteiro, né? É a parte importante do time. Sem a parte defensiva, a gente não consegue, né, ter sucesso no campeonato. E eu acho que é isso. Obrigado, Márcia. Valeu. Pessoal, vamos terminando por aqui. Agradecendo a parceria do Christopher Fortunato Design, nosso parceiro que trabalha aí na nossa parte visual, na identidade visual do Clássico em Debate. Vai vir, ainda tem muita coisa sendo feita, planejada ainda para esse ano, até o final da Série B, da identidade visual do Clássico em Debate. Você também pode ser apoiador nosso, entre em contato através da DM ali no Twitter, dá uma chamada lá que a gente te responde, e a sua empresa também pode estar conosco aqui no Clássico Debate. Agradecendo demais a presença dos colegas, uma boa noite para você, Victor Machado, até a próxima. Boa noite, Alan, Márcia e Luan. Desculpa aí qualquer coisa, né? Os nossos ouvintes também. Desculpa eu estar um pouco exaltado, mas é que a paixão fala muito alto. Gosto muito do Avaí e fico realmente puto quando acontecem essas coisas ruins com o clube. Puto dá pra E usar, puto eu não preciso botar pi é, não, pode falar. puto é manezinho, né, cara? Não Então, tem problema. tu me conheces. Então é isso. Uma boa noite a todos, né? Um bom dia, boa tarde, né? Para quem está nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Clássico em Debate e Urra Leão! Luan Silva, até a próxima. Vai, Luan. Chegou a cair. Boa noite, Márcia. Até a próxima. Boa noite, um prazer participar e até a próxima. Agora sim, Luan. Agora você tá aqui. Eu falei um vai, Luan, você caiu na hora. Boa noite pra você. Até a próxima. Foi só para dar um charme na despedida. Boa noite, Alan. Boa noite, Márcia. Boa noite, Victor. É sempre um prazer estar aqui falando de futebol com vocês, apesar dos times não estarem muito bem, mas é bom, né? Essa conversa é sempre legal. Eu tô vendo que nós pretendemos até final do ano, se continuar nessa pegada, vai ter uma
gravação nova daquele episódio do Roberto e do Miguel Livramento, assim, um falando com o outro. Pra mim é pênalti, não sei o que. Se continuar nessa pegada, aqui Provavelmente sim. nós vamos Tudo seguir indica, esse tudo nível aí. indica. Se não Eu vou foi discordar de pênalti, minha ti. avó é uma bicicleta, né? A gente vai chegar nessa pegada aí, daqui a pouco a gente chega. Mas é isso, vamos esperar a vitória do Avaí, que as coisas melhorem. Se quiser falar comigo lá no Torcedor Havaiano, lá no Twitter, quiser conversar sobre o Avaí, qualquer outra coisa, estamos lá disponíveis. Se quiser me xingar, daí eu vou bloquear. Mas ninguém me xinga não, tá todo mundo tranquilo, não sou o Vitor. Por enquanto, Por Valeu, enquanto, ninguém. abraço, pessoal. Abraço, boa noite, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um podcast do Clássico Debate. Eu sou o Alan Guiar e até breve. Tchau!